tema da nossa palestra hoje vai ser a parábola do bom samaritano. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? A Neuza me ligou no domingo pedindo para fazer a palestra hoje, né? E já no domingo comecei a fazer uma leitura de um tema para ler, e aí eu acabei tendo um sonho na noite de domingo para segunda-feira, né? E esse sonho acabou me inspirando a palestra de hoje. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que fala sobre sonhos. Eu vou contar um pouquinho como é que foi esse sonho, e depois nós vamos concluir a nossa palestra com a parábola do bom samaritano, que foi a inspiração do sonho. Então, na questão 401 do Livro dos Espíritos, que fala sobre sonho, Kardec faz a seguinte pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem ao corpo se relaxam, e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Portanto, é importante, antes da gente se deitar e dormir, as nossas orações, pedindo que durante o sono o nosso espírito tenha contato com os bons espíritos, né? Então a gente já inicia a nossa noite de sono com boas vibrações, com bons pensamentos, nos conectando com os espíritos superiores, né? Para a gente superar as nossas dificuldades e também para receber inspirações, intuições que geralmente os bons espíritos nos oferecem, né? Então a nossa noite de sono não é simplesmente o descanso do corpo físico, né? É o momento que o nosso espírito segue trabalhando. Tá legal? Então é muito comum, às vezes, durante o sono, a gente sonhar e na manhã seguinte se acorda com alguma inspiração. Isso é em função de algum encontro que nós tivemos no plano espiritual. Nem sempre a gente se lembra do sonho com tanta clareza, né? A razão de não nos lembrarmos do sonho com clareza tem a ver com a forma como o espírito se desliga do corpo. Na verdade, ele não se desliga totalmente, ele fica com alguns laços fluídicos ainda, né? Mas nesse momento do desligamento e no retorno do espírito ao corpo, acontece um estado de perturbação. É nesse estado de perturbação que a gente acaba perdendo a memória do sonho, tá? Mas quem quiser um pouquinho mais de informação sobre isso, lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, tem bastante informação a respeito disso. Por que eu citei essa questão? Porque esse sonho que eu acabei tendo na noite da segunda-feira foi um sonho bem real, né? A ponto de eu acordar pela manhã e ele está muito, muito claro na mente, ainda na memória. E eu escrevi o sonho, que eu vou estar lendo agora, e a partir disso houve uma inspiração, né? Daí a gente vai concluir com a parábola do bom samaritano. O assunto que a gente vai falar, apesar de ele ser um pouquinho polêmico, né, eu gostaria de frisar que o objetivo nosso, enquanto espírita, né, enquanto aprendiz, é realmente seguir os ensinamentos do Evangelho, por mais difícil que seja, né? Mas, enquanto a humanidade não aprender a humildade e a caridade, a gente vai estar vivendo momentos difíceis, né? Então a gente precisa exercitar esse aprendizado da fraternidade e da humildade, porque se a gente não conseguir praticar essas ações, nunca o planeta vai estar pacificado, né? A gente vai estar sempre criticando, sempre questionando, sempre condenando o próximo, né? Porque é difícil, às vezes, quando a gente assiste alguma coisa errada no nosso próximo, não condenar. É fácil de condenar, né? E o sonho foi mais ou menos isso. Então aconteceu dessa forma. Assim que eu relaxei e dormi, veio esse seguinte sonho. Eu estava num lugar com algumas pessoas desconhecidas, eu não sabia quem eram essas pessoas. Não tinha mais do que 20 pessoas nesse ambiente. Era uma espécie de repartição pública, com balcão de atendimento, as pessoas esperando para ser atendidas, quando repentinamente entra um homem armado, né? Essa pessoa entra no ambiente, apontando a arma, o clima ficou tenso, isso no sonho. Eu sentia plenamente
essa sensação. Foi um sonho bem real. Ele entrou armado no ambiente, ameaçando as pessoas, e instintivamente eu me abaixei, como todo mundo abaixou, e me escondi atrás de um balcão de atendimento. E aí, nesses segundos que eu estava escondido atrás do balcão, veio um impulso de reagir. Foi o que eu fiz. Eu me levantei, saí de trás do balcão, e a minha reação, talvez inspirada pelo plano espiritual que estava acontecendo, não foi de agressão física, e sim de palavras. Eu comecei um diálogo com essa pessoa, no sonho. Era um senhor de meia idade, uma aparência física, demonstrando uma idade acima do que ele tinha realmente, Era uma pessoa com semblante de sofrimento e de tristeza. Naturalmente ele estava agindo daquela forma em função de algum problema pessoal. Mas ele entrou no ambiente com essa forma agressiva, e eu, a partir disso, eu comecei a ter esse diálogo com essa pessoa. Inspirado pelo plano espiritual, provavelmente, ocorreu um diálogo quase que de uma doutrinação, em sonho, falando sobre o espiritismo com a pessoa, que aquele momento que ele estava atuando daquela forma podia causar um comprometimento na vida dele, que talvez ele levasse séculos para conseguir corrigir aquilo. E a partir desse momento ele começa a entender, e eu percebi que o semblante mudou, que a energia mudou. O sonho foi muito real. Essa energia de ódio, de vingança que estava no ambiente mudou. Como ele aceitou essa conversa, eu convidei-o para conversar pessoalmente, particularmente numa sala, sozinho. Ele aceitou e ele foi armado junto comigo para essa sala. E nós continuamos a conversa. Aí eu comecei a conversar com ele, falando sobre os compromissos que a gente assume na nossa vida e quais as consequências que isso pode causar no futuro. Obviamente ele não tinha nenhuma informação sobre reencarnação, sobre o espiritismo, mas por algum motivo ele aceitou essa informação. E a conversa continuou, e a energia mudou, e eu percebi que aquela conversa que a gente estava tendo estava dando resultado. Ele me ofereceu a arma, e eu não aceitei a arma, tentando demonstrar para ele que ele podia confiar em mim. Ele depositou a arma numa cadeira próxima. Essa cadeira, a uma distância em que ele e eu podíamos pegar essa arma, e ficamos continuando a conversa com a arma ali do lado. E a conversa fluiu bem. Ele aceitou a informação, o plano espiritual auxiliando, e, num determinado momento, eu fechei os olhos, pedindo inspiração para o plano superior, que me desse palavras para que essa pessoa aceitasse definitivamente a mudança. Nesse momento que eu fechei os olhos para finalizar o assunto, eu acordei na cama. No momento que eu acordei na cama, instantaneamente me veio à mente, talvez também por inspiração, a parábola do bom samaritano, que é sobre essa parábola que nós vamos falar hoje. Por que eu quis contar esse sonho? Eu não sou nenhuma pessoa perfeita que teria essa capacidade realmente de dialogar com um marginal armado, Isso foi a ação do plano espiritual, talvez me ensinando alguma lição. E na parábola do bom samaritano, tem duas coisas que eu quero falar. A primeira lição que Jesus oferece no Evangelho, de quantas vezes a gente pratica o egoísmo, próximo de alguém necessitado, e a gente passa fingindo que não viu, Alguém que pede uma esmola na rua, alguém que precisa de alguma coisa, e a gente simplesmente dá uma desculpa e sai, resolve o nosso problema. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, temos fraquezas. Todos nós, em algum momento, nós temos dificuldades. E esse nosso irmão que passa por esse momento em que, dessa passagem do bom samaritano, acontece isso. Então, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo capítulo é Fora da caridade não há salvação, tem essa passagem de Jesus. Então Jesus pregava sobre os atos necessários para se salvar, explicando sobre as ações praticadas aos irmãos mais pequeninos, que tudo o que fizestes a esses, a mim o fareis.
Então, Jesus fazendo essa pregação, né, lá nesse capítulo a gente pode ter mais detalhes sobre o assunto, explicando que esses atendimentos que a gente atende às pessoas, você não está fazendo diretamente a pessoa, e sim a próprio Jesus, né, e a nós mesmos. E nesse grupo se levanta um doutor da lei e questiona Jesus. Mestre, o que eu hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Uma pergunta. Disse-lhe então Jesus: que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondestes bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que logo o despojaram do que levava, e depois de o terem maltratado, com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Mas, continuando, assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, vendo, passou também de largo. Chegando-se, mas um samaritano, que ao seu caminho chegou perto dele, quando o viu, se moveu de compaixão. Chegando-se, atou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho. Pondo sobre o seu cavalo, levou-o até uma estalagem e teve o cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu ao estalageiro e lhe disse: tenha cuidado dele, e quanto gastardes demais, te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 lhe parece mais próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Pergunta de Jesus. Respondeu logo o doutor: aquele que usou com tal misericórdia. Então disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Então essa parábola, nos dias de hoje, né, para a gente serve bem, porque é muito difícil, né, a gente pensar hoje em parar para ajudar, né, numa situação principalmente dessa, talvez num lugar esmo, que não tivesse muito recurso, né, parar para ajudar alguém. Quando a gente fala parar para ajudar alguém, não necessariamente nessa situação, mas às vezes um sorriso pode ajudar alguma pessoa, né? A caridade, que a gente fala, né? Não precisa muita coisa, né? Quando eu falo em caridade, a gente fala assim, nossa, doar alguma coisa, nem sempre. Às vezes uma palavra, uma conversa, um olhar, um sorriso. Alguns tempos atrás eu estava aqui no centro da cidade e passou por mim um moço, um rapaz assim, talvez dos seus 17, 18 anos, pedindo esmola, né? E eu estava apressado, e ele me parou, e eu parei para conversar com ele, ouvi o que ele tinha para dizer. A primeira coisa que ele me falou foi o seguinte, ele falou: você é a primeira pessoa que para conversar comigo hoje. Isso já era tarde. Eu fiquei imaginando o seguinte, né? Quantas pessoas viraram o rosto para essa pessoa, para esse rapaz que talvez precisasse de alguma coisa, ele precisava de alguns trocados ali para pegar o ônibus, enfim. Então, essas situações fazem a gente refletir o quanto ainda a gente poderia contribuir melhor para a nossa sociedade se tornar um mundo melhor, um mundo mais justo. Então, essa parábola, ela acabou vindo hoje inspirada por esse sonho, que me fez pensar também o seguinte, que nós temos os nossos comportamentos, as nossas formas de pensar, e no mundo que a gente vive hoje, é muito fácil, de repente, o palestrante chegar aqui na frente e falar sobre isso da boca para fora, né? Mas o quão difícil é realmente atender uma pessoa nessas condições? Algum estranho, por exemplo, que nos aborda na rua.
alguma pessoa que pode nos oferecer algum risco. Fatalmente, a gente vai se colocar numa posição de risco para atender as pessoas. Então, a gente não pode simplesmente sair por aí e falar, não, vou abraçar o mundo e corrigir tudo. Né? Mas prudência. Né? Que forma a gente pode atuar praticando o bem, sem nos colocarmos em risco, propriamente dito, mas auxiliando o planeta de uma forma a melhorar o planeta. E me fez pensar também na forma como a gente condena as pessoas, a forma como a gente condena as falhas das pessoas, os defeitos das pessoas, o quanto nós poderíamos exercitar em nós mesmos, às vezes, o pensar antes de agir, antes de condenar o outro. Então, a parábola, ela serve para nós de várias formas, de várias formas. Não necessariamente para auxiliar aquela pessoa naquele momento, mas, no momento de dificuldade, exercitar um raciocínio e começar a pensar de que forma atuar e criar um mecanismo para futuramente aquilo não aconteça novamente. E eu me lembrei também, no programa Pinga Fogo do Chico Xavier, falando sobre essa parábola, que naquele programa o Chico ele foi muito questionado, e uma das perguntas que foi feita ao Chico sobre a questão da pena de morte, do que ele achava sobre a pena de morte. Todos nós, em algum momento, nós temos alguma informação a respeito, né? Se eu não tenho na minha família nenhuma pessoa que passou por uma situação de agressividade, de violência, de morte, talvez, a opinião é de uma forma, mas alguém que teve na família, alguém que sofreu alguma perda em função de uma violência, provavelmente tem uma mágoa a respeito disso, né? E essa mágoa, ela vai interferir no pensamento e vai interferir na forma de agir da pessoa. Mas como eu falei no início, enquanto nós não praticarmos a humildade e a fraternidade, o planeta nunca vai melhorar. Então, trazendo isso na casa hoje, nós não vamos corrigir isso daqui, nesse momento, mas nós vamos estar levando para a nossa casa, para a nossa cabeça, nossa mente, uma pulguinha atrás da orelha, né? O que o Edson falou naquela noite, que eu podia estar começando a mudar o meu pensamento, a fim de contribuir para o planeta realmente ter fraternidade, humildade, e que num futuro não tão distante, a gente já não veja mais nenhum tipo de violência. A gente já consiga conviver com os nossos irmãos, por mais diferente que sejam as opiniões, de uma forma mais humana, mais pacífica, né? E nesse questionamento em que é feito ao Chico sobre a pena de morte, ele faz um comentário magnífico sobre essa parábola do bom samaritano. Quando ele foi questionado, ele faz a seguinte observação, que nessa parábola, todos os personagens foram identificados. O sacerdote que passou, o levita que passou, o samaritano que passou, mas a vítima não foi identificada. Olha que interessante, né? E aí ele conclui dizendo o seguinte, que aquela vítima, né, podia ser qualquer um de nós. Aquela vítima que estava ali naquele momento pode ser qualquer um de nós. Então, antes da gente levantar as nossas críticas e condenação a uma pessoa, se a gente se colocasse no lugar dela, será que a gente gostaria que essa condenação fosse feita a nós mesmos? Então, essa observação do Chico foi muito oportuna, eu achei. Porque é muito fácil, às vezes, a gente condenar e apontar os erros das pessoas. Então, nós, hoje, na Casa Espírita, nessa troca de informações que a gente tem, na verdade, assim, não é o Edson hoje chegando aqui e querendo dar lição de moral, querendo ditar regras. Pelo contrário, nós estamos aqui hoje trazendo informações, levantando questionamentos, oportunidades de aprendizado, né, e oportunidades de questionamento. Talvez se nós hoje, né, a partir desse momento que a gente tem esse diálogo, nós não formássemos um grupo para uma discussão desse assunto, né? Talvez não partisse daí uma luz no fim do túnel, um grupo de pessoas que
a partir dessas ações, começassem a praticar o bem na nossa cidade, no nosso bairro, e esse bem praticado começasse a inspirar outras pessoas também, no estado, no país e no planeta, né? Então tudo isso parte de uma ideia, parte de um momento em que nós estamos nos questionando, porque se a gente ficar eternamente esperando acontecer, não vai ter mudança nenhuma, né? Pelo contrário, se a gente deixar a violência, o mal, ele vai tomar conta, porque o mal, na verdade, ele é a ausência do bem, né? A partir do momento que nós deixamos o mal acontecer, nós estamos nos omitindo nessa situação. Então essa parábola serve sim de uma inspiração para a gente. Quantos de nós pararíamos numa estrada deserta talvez para ajudar alguém, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, que infelizmente a gente só ouve notícias ruins, né? Jornais, televisão e tudo mais. Tá? Então, destacando novamente que nós precisamos sim de caridade, de fraternidade e de humildade. A humildade principalmente. Se a gente não tiver humildade suficiente para enxergar o próximo como próximo, enxergar o próximo como um espírito também em evolução, porque as pessoas cometem erros, claro, nós também cometemos, mas as oportunidades que a gente tem de melhoria é contínua, né? A gente tem sempre oportunidade. Quando eu citei agora criar um grupo de estudo, de trabalho, é uma ideia, né? Não custava nada, de repente a gente fala, não, de repente aquilo que o Edson falou faz sentido. Não só o Edson, não. Qualquer outro palestrante, qualquer pessoa que vem aqui na casa e trabalha um assunto, um tema, está trazendo para nós o quê? Oportunidade de questionamentos. Então a gente não vai sair da casa hoje com essa parábola da mesma forma como a gente entrou. Nós vamos estar levando, por menor que seja, uma liçãozinha dessa parábola do bom samaritano, que por algum motivo veio a inspiração no sonho da segunda-feira, né? E a gente trouxe para casa hoje. Tá? Então, finalizando, eu gostaria sim de agradecer nesse momento a oportunidade que a casa oferece para nós, abrindo as portas, tendo esse esforço, mesmo durante a pandemia, de manter esse ambiente, para que a gente venha aqui, faça os nossos tratamentos, receba essas inspirações, que os mentores da casa, que os nossos anjos guardiães estejam sempre conosco, nos inspirando, trazendo o pensamento do bem-querer, o pensamento do amor ao próximo, o pensamento da prática dos ensinamentos de Jesus. É claro que a gente não é perfeito, que todos nós temos problemas, que lá na nossa casa a gente sabe como é difícil o nosso dia a dia, as dificuldades e os problemas. Mas, saindo daqui hoje, nós vamos estar voltando muito melhor do que quando antes chegamos. Ok? Agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos mentores, aos mentores da casa, por mais essa noite, por mais esse ambiente maravilhoso que essa casa oferece, por essa vibração. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre, que Jesus esteja sempre conosco. Aos que vão fazer tratamento, muita coragem, esperança de que tudo vai passar e que, a partir de alguns dias, essa pandemia vai se resolver e que nós vamos continuar os nossos trabalhos da nossa casa. Vamos para a nossa casa hoje felizes e satisfeitos com essa vitória mais uma vez. Muito obrigado a todos, até a próxima oportunidade. Muito obrigado.